Então, vamos continuar. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seus irmãos Filipe, tetrarca da região de Eritreia e Tracônites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veja que Lucas faz questão de posicionar, né, tudo dentro do quadro histórico. Né? Então, o Tibério César, na verdade, quer dizer, significava Kaiser, né? Separado, né? No latim. E aí vários imperadores colocaram mesmo César Augusto, Tibério César. Então, esse Tibério César, ele reinou de 14 a 37 depois de Cristo. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. A Judéia é toda essa região que está contextualizada em Israel ali. Pôncio Pilatos, como governador, ele era um representante de Roma, tá? Um representante, digamos assim, de força militar, uma figura militar. Parte da governança, a parte quem governava, basicamente, dirigia do dia a dia, e conhecia inclusive a parte de usos e costumes das regiões onde se apoderava daquelas. Eles então colocaram ali pessoas que conheciam a cultura. Então sempre é diferente de outros impérios, né? O Império Romano, ele sempre manteve a cultura da região, a cultura de quem eles dominavam. Governavam com mão de ferro, mas mantinha a cultura. Então, o governador ali, ou melhor, o tetrarca, que cuidava de algumas regiões, no caso era Herodes. Esse Herodes era o Herodes Antipas, que era filho daquele outro Herodes que nós vimos lá na época que Jesus nasceu, tá? Também religioso, na parte, eu falei que era preservada as religiões, né? Então, o sumo sacerdote era Anás e Caifás, né? E João Batista, nesse contexto todo, ainda estava separado por Deus, orientação de Deus no deserto. Quando diz deserto, não é que no meio da areia, né? Eram regiões desérticas, é diferente, né? Mas agora, também orientado por Deus, já com seus 30 anos mais ou menos, João começa a exercer seu ministério. Versículo 3. João, né, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Arrependimento para remissão de pecados, para que os pecados fossem tirados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale seja aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos sejam retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. A mensagem central da pregação de João Batista foi: arrependam-se dos pecados. Arrependam-se dos pecados contra Deus e voltem-se para Deus. Aí sejam batizados. O batismo significa imersão. E é basicamente uma profissão pública de arrependimento. Isso é o batismo. Então tinha que se arrepender, confessar publicamente, ser batizado, para que os pecados fossem perdoados e removidos. Então, não há remissão de pecados sem arrependimento. Essa é a premissa básica.
Então, quando as multidões saíam para ser batizados por João, ele fazia? Ele pegava e confrontava as pessoas, para que primeiro demonstrasse um arrependimento de verdade. Está aqui só porque é moda? Não. Está aqui porque você quer realmente ser batizado? Você está se arrependendo? Sim, do quê? Dos seus pecados, de ter ficado longe de Deus, assim por diante. Então as ações tinham que demonstrar, né, o que eles estavam falando. O batismo em si mesmo, obviamente, não salva. Mas o arrependimento, né, seguido das ações correspondentes, isso sim. E os judeus mesmo, eles achavam que eram melhores do que os outros habitantes da terra. Porque, afinal de contas, eram o povo escolhido de Deus, né? Os gentios, todo aquele que não é judeu, é chamado de gentio. Os gentios eram, por eles, colocados como pessoas de menor estatura diante de Deus, pessoas desprezíveis até. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão, né? Tá? Mas João confronta isso também, dizendo que as pessoas que fazem a obra de Deus é que realmente são descendentes de Abraão. E que, se fosse o caso, Deus podia até arrancá-los, né, caso não se arrependessem. Ou seja, são descendentes de Abraão, maravilha, só que é o seguinte, se arrependam. Dizia ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Dá a impressão que aqui ele está falando para todo mundo. Não. Na verdade, se você for ver a correspondência no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, ele está dizendo aqui dos fariseus e saduceus. Então, que eram os mestres da lei, né? Eles viam o povo saindo, né, indo ser batizados, todos achavam que João era um profeta, e, para ficar bem com o resto do povo, os fariseus e saduceus também iam lá para ser batizados. E aí João, conhecendo, né, por revelação de Deus, conhecendo o coração, falou: raça de víboras. Quem disse para vocês que vocês podem ficar longe da ira de Deus se vocês não se arrependerem? Tem que se arrepender. Vocês não são especiais diante do povo, porque fariseu e saduceu se achavam, e escribas se achavam o melhor da nata, né? Então, João Batista coloca todos, quer dizer, Deus, né, através de João Batista, coloca todos no mesmo nível. Todos nós precisamos de arrependimento, sem exceção. 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntavam-lhe: mestre, publicanos eram aqueles que coletavam os impostos, né? Eram pessoas do povo de Israel que cobravam os impostos e enviavam para Roma. Então imagina como eles eram odiados por todos, né? Aliás, Mateus era um publicano, um coletor de impostos. Respondeu-lhes: quem tiver... foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado, ou seja, dos impostos, né? Também soldados lhe perguntavam: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai com o seu salário. Irmãos, eu creio que essa mesma mensagem precisa ser ouvida, né, e vivida pela igreja hoje. A igreja que às vezes se julga melhor do que outros, né, do que o incrédulo. Então, eu sou filho de Deus, eu tenho direito, vou reivindicar meu direito. E, infelizmente,
igreja alheia às necessidades, né, do mundo, que o mundo está cansado de ver pregações, quer mais ver vidas, né, ver o nosso testemunho, quer ver o nosso auxílio às pessoas que estão próximas, ver como nós vivemos, quer ver como que nós agimos quando há necessidades, o quanto nós nos importamos de verdade. Deus pode levantar quem quiser. Não somos mais dignos do que ninguém. Aliás, Deus pode suscitar, como eu disse, das pedras, né? Aquelas que foram rejeitadas, Deus pode levantar deles filhos de Deus. Ou seja, nós não somos melhores do que ninguém, nem podemos julgar ninguém. Nós somos sim, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, é só isso. Somos pecadores, mas arrependidos e resgatados, só isso. Se há alguma graça, é de Deus só. Então nós temos que produzir frutos dignos daquilo que nós falamos. Se dizemos que somos filhos de Deus, temos que mostrar que somos filhos de Deus. Se nós agimos igual o mundo age, que diferença tem? Porque alguém vai querer, vai se empolgar com o Evangelho que só é falado, não é vivido? O que eu vou falar aqui é muito, é meu modo de ver, tá? Eu creio que se uma vida, né? Se nossa vida, se é uma igreja local, se o ministério não produz de verdade frutos correspondentes à árvore da onde disse que veio, né, como diz na Escritura aqui, de onde diz que procede, de onde nasceu, então ela vai ser cortada, é questão de tempo. Vai ser cortada e lançada ao fogo. E João deixa claro do 10 ao 14 que dizer que ama a Deus, mas não amar o próximo, não significa nada para Deus. Mas quando nós expressamos o nosso amor ao próximo, nós estamos, de um certo modo, dizendo para Deus o quanto nós o amamos. Então, o Evangelho tem que ser vivido. E a mensagem não mudou. A igreja pode ter deteriorado, deturpado o Evangelho. Mas o Evangelho verdadeiro é esse. Arrependei-vos de obras mortas. Nós temos que nos arrepender de obras mortas. Amém? No 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não será ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem quem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Esse texto, para mim, descreve bem quem é João. As pessoas estão perguntando, será que João não é o Cristo? Será que é o Cristo que devia vir? Porque todo Israel, a promessa sempre foi, desde Moisés, que disse que Deus levantaria um profeta superior a ele, até os profetas todos sempre apontaram para Jesus. Todo o Velho Testamento apontou para Jesus. Então, e o povo sabia, né? Eram doutrinados nisso. Será que o João Batista, ele é o Cristo? Mas João disse claramente, eu batizo vocês com água, mas quem vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de soltar as correias da sandália dele. Eu não sou nada perante ele. Eu batizo vocês com água, mas só Jesus, só ele vai poder batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, até então as pessoas tinham a presença do Espírito Santo em momentos especiais. Deus escolhia uma pessoa, um profeta, alguma coisa assim, e o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e ela profetizava, como nós vimos, né? Agora mesmo, aqui atrás
o Simeão e assim por diante, e Ana. Mas quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, e depois de 50 dias, no Pentecostes, enviou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, e as pessoas foram batizadas, ou seja, cheias do Espírito Santo passou a morar nas pessoas. Não está com elas, mas nelas. Então ele está dizendo, olha, eu não sou digno, eu estou fazendo, não sou nada aqui, eu sou um servo. Porque numa casa normal, né, quando tinha servos, a pessoa andava de sandálias, né, era pó ou era barro, chegava em casa, o servo pegava uma bacia e lavava os pés do seu senhor com água, né, para tirar o pó dos pés. Quando não tinha servo, era o filho, era o caçula da família, digamos assim, que fazia isso. O que João está dizendo é o seguinte, eu sou servo, nada mais que servo. E para ser honesto, nem direito, nem dignidade para tirar as correias da sandália para poder lavar os pés do meu Senhor, eu não sou digno. Ele sim, ele é digno. Eu não sou o Messias, mas aquele que vem depois de mim, ele é. Está falando de Jesus. Então, olha, para mim, João é o cara. Eu admiro muitas pessoas na Bíblia, né? Pelo tudo que fizeram, é incrível, cada um com o seu papel. Mas João, para mim, cativa meu coração. Cativa meu coração. E assim, pois, com muitas outras exortações, anunciavam o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. O que aconteceu? O Herodes, né, que era quem estava mais ligado lá à cultura e conhecia, e eu nem sei se ele era judeu ou não, eu acho que não, mas conhecia os costumes judaicos. Ele, por ser o governador, ou melhor, por ser autoridade, ser o tetrarca, melhor dizendo, ele dominava e fazia um monte de atrocidades. E João Batista, além de pregar o arrependimento, também, com relação ao próprio Herodes, ele acusava Herodes, falando, você está errado, você pecou, e você, Herodes, estava tendo caso com a cunhada dele, com a esposa, com a mulher do seu irmão, que nós vimos lá atrás. O Filipe estava tendo um caso com a esposa, assim, na cara dura. A esposa dele, do Filipe, era a Herodias. E João Batista não se cala diante disso. Ele denuncia mesmo. Porque tinha que haver arrependimento, inclusive, das autoridades. Ele não acusava. Ele declarava, ele era direto. Ele não falava por trás. O verdadeiro profeta é aquele que olha com os olhos de Deus e fala o que Deus mandou falar, custe o que custar. E nesse caso, custou muito, porque o próprio Herodes mandou prender João Batista no cárcere. Continuando.
E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Quando nós formos estudar Mateus, eu vou falar um pouco mais sobre esse batismo de Jesus. Quando ele disse lá que João Batista disse: não, você vem aqui para ser batizado, eu que devia ser batizado por ti. Jesus disse: deixa estar por enquanto, importa que fique por enquanto assim, mas lá a gente vai falar sobre isso. Então todo o povo era batizado e Jesus foi para ser batizado. Veja, até então, Jesus também havia sido preparado pelo Espírito Santo, mas não havia começado o seu ministério. O ministério de Jesus começou a partir de agora, desse momento, quando ele é batizado no Espírito Santo. E batizado nas águas. Mas espera um pouquinho, mas Jesus tinha pecado? Não era arrependimento de pecado? Por que Jesus foi fazer isso? Porque se Jesus não tivesse sido batizado, porque lembra, Jesus tinha uma parte, era Deus, mas a parte homem. Nasceu de Maria. O Espírito Santo gerou em Maria, né, o Senhor Jesus. Então, o diabo podia muito bem dizer: espera um pouquinho, você está aqui dizendo, mas você tem a parte aqui que estava no pecado original, lá de Adão. E precisa se arrepender. Por que você não foi batizado então? Então Jesus foi lá e fez todo o protocolo, cumpriu todo o protocolo, para que não houvesse nele nada que o diabo pudesse falar: está aqui, ou pudesse acusá-lo, ou pudesse desqualificar o que Jesus fez. Isso é muito importante entender isso. Então Jesus cumpriu todos os preceitos de Deus para que, em momento algum, o diabo pudesse levantar qualquer acusação e desmerecer a nossa salvação, para que nós não fôssemos depois enredados nisso também. E olha então quando ele entrou nas águas e foi batizou nas águas e o próprio Deus o batizou no Espírito, ou seja, encheu Jesus do Espírito Santo. E para que todos vissem, não precisava aparecer, mas para que todos vissem, veio numa forma corpórea, como se fosse uma pomba, né? E pousou sobre Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. E aí começa o ministério de Jesus. Aí começa de verdade o ministério de Jesus Cristo. Agora, olha o que Deus, a voz do céu, do Pai, olha o que foi dito: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. É amado e em ti eu tenho prazer. Todos nós somos amados. Mas a pergunta é: será que Deus tem prazer em nossa vida? Você é amado, eu sou amado. Mas será que Deus pode dizer que nós somos amados e Ele tem prazer em nossa vida? Mas Deus ama todo mundo. Sim, Deus ama todo mundo, mas Deus faz diferença entre filhos que o servem, que alegram o seu coração, e filhos que não alegram o seu coração. Filhos que o magoam, porque todos são criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus. Vou repetir, todos são criaturas de Deus. Toda a humanidade. Mas nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é somente aquele que entrega a sua vida a Jesus, que nasce de novo, nasce espiritualmente. Pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, está aqui, irmãos, nós precisamos ser amados. Sim, todos nós somos. Mas nós precisamos dar prazer ao nosso Pai.
alegrar o coração do nosso Pai. Aqui começa a genealogia. Lucas descreveu a genealogia, né, de Jesus. Então, eu vou ler, depois eu vou também ler alguma coisa que eu estudei atrás. Bom, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério, como eu disse agora há pouco. Era como se cuidava, era como ele era reconhecido, né? Ou seja, ele era filho de José, o qual era filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, esse filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, esse filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, esse filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, esse filho de Saltiel filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Eumadã, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá. Então veja, voltou lá, descendência para Judá. Né? Judá, filho de José, esse filho de Joanã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, perdão, agora que é filho de que é Davi, né? Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, esse filho de Salá, filho de Naasson, Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, esse filho de Tera, Tera filho de Naor, Naor filho de Serug, Serug filho de Hagaú, Hagaú filho de Falaque, este filho de Eber, filho de Salá. Salá filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, Noé filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared, esse filho de Maalael, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, esse filho de Adão, filho de Deus. Então veja, Lucas remete à genealogia através de José. Quer dizer, apesar de não nascer fisicamente de José, ele remete até Adão, passando por Davi, por Abraão. Já no Evangelho de Mateus, remete à genealogia através de Maria, tá? Até chegar a Abraão, passando por Ruth, Raabe, que era prostituta, Davi, Zorobabel. Então, são tanto Lucas quanto Mateus mostram a genealogia para mostrar que Jesus é descendente de Davi, é da tribo de Judá, entendeu? De onde ele veio. Então, mostra a genealogia, né? Para mostrar de onde ele veio. Claro, filho de Deus, né? Mas olha como Deus é cuidadoso nisso. Mesmo o José, né? Não tendo parte direta na geração de Davi, né? Perdão, de Jesus, obviamente. A própria genealogia dele também vem da mesma raiz de Davi.
Aí tem algumas discrepâncias de interpretação dessa genealogia, mas eu acho que não convém aqui, eu acho bobagem. O importante é a gente entender que tem, se for preciso, lá na frente a gente volta a falar. E aí, só Cainã, versículo 38, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então, Adão foi chamado filho de Deus, porque Deus não estava procurando uma religião. Deus estava procurando uma família. Quando Deus criou Adão, Ele estava procurando uma família, filho de Deus, e não uma religião. Entendeu o que eu quis dizer? O cristianismo não pode ser uma religião. Não é uma religião, é uma família. Família de Deus. Por isso que nós temos que nascer na família de Deus. Todo mundo é criatura, mas quando nós nascemos na família de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse é o plano de Deus original. Lá em Gênesis, ter uma família com muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus. Amém? Vou parar por aqui.